Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, eu vou tentar resumir em 10 minutos 6 aulas que tivemos, né? E aí eu trouxe essa imagem com alguns teóricos, nem todos são da educação matemática, como Paulo Freire, que aí se encontra, mas de certa forma teve alguma influência em algumas teorias, né, da educação matemática, por interagir com outros teóricos que eram da área e assim haver essa interlocução entre eles, né? Então, vou falar um pouquinho dessas teorias. O nome da disciplina é Teorias Contemporâneas em Educação Matemática, ministrada pela professora Marilena Bittar. Eu me chamo Ana Caroline e vou dar início. O primeiro texto ele fala sobre a educação após Auschwitz. Foi escrito por Adorno, trouxe uma citação do autor. O único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia, para usar a expressão kantiniana. O poder para a reflexão, a autodeterminação, a não participação. E aí ele vai discursar a respeito de como evitar que Auschwitz se repita em dois principais aspectos. Ele defende a educação primária, que acontece na primeira infância, quando é formado o caráter humano, e o esclarecimento geral, que seria papel da educação, para que houvesse, então, uma autorreflexão, uma conscientização sobre as ações e o papel que temos na sociedade. E aí ele também traz um aspecto bastante político e fala a respeito do caráter manipulador que é próprio de alguns líderes nazistas, sobre a coisificação das relações sociais, onde existe uma ira, que é uma ira organizada contra um determinado grupo. Então, ele diz que é necessário falar a respeito dessas questões para que, então, as pessoas tomem consciência e evitem que Auschwitz se repita. O texto 2, também discutido na primeira aula, teve como título Ciência e Tecnologia, uma perspectiva histórico-filosófica, escrito por Marisa Bittar e a Maria Ferreira Júnior. Eles trazem um resgate histórico da evolução humana a partir da filosofia e da ciência em 5 principais momentos. Antiguidade clássica, onde a filosofia surge na Grécia Antiga, Idade Média com forte influência da Igreja Católica e o casamento entre fé e razão, a Idade Moderna, onde esse divórcio entre a fé e a razão acontece a partir de Bacon, a ciência moderna, onde nós temos como principais pensadores Hegel e Marx, com o materialismo histórico dialético, e o quinto momento, onde acontece a revolução técnico-científica, onde as indústrias passam a utilizar com cada vez mais frequência o uso de tecnologias, tendo forte impacto na sociedade como desemprego. Por fim, esses autores finalizam trazendo o seguinte questionamento: por que precisamos das ciências humanas? E argumentam que nenhuma outra ciência dá conta de aspectos sociais como as ciências humanas. Portanto, elas são importantes para pensar a sociedade. E trago, só para finalizar, uma citação desses autores. Nesse sentido, a Universidade Brasileira Contemporânea, vazia como estado dos conhecimentos de humanidades, carente de pensamento crítico de força criadora, tem deixado de exercer uma das suas principais funções, pensar a sociedade e formular projetos amplos e coletivos para ela. Na aula seguinte, nós recebemos o professor Amarílio Ferreira Júnior, da UFSCar, o mesmo autor do texto anterior, falando um pouco sobre epistemologia e educação. E ele iniciou sua fala com 2 questionamentos que ele disse que nós não deveríamos responder de imediato, mas pensar a respeito. O primeiro deles foi: o sujeito da pesquisa é movido pelo reino da liberdade ou pelo reino da necessidade quando investiga o seu objeto? E o segundo foi: o pesquisador pode manter um relacionamento de estranhamento, alienação, em relação ao contexto histórico no qual seu objeto de pesquisa está inserido? Ele trouxe um esquema para guiar sua fala, e nesse esquema tinha o título Epistemologia, que depois ele explicou que se tratava da teoria do conhecimento. Ele também disse que assumiu uma posição epistemológica marxiana e que era ateu, e que isso era importante para que a gente compreendesse o seu local de fala.
falou um pouco sobre o estudo das filosofias e que acontecia a partir de um método dialético. E no seu esquema ainda tinha duas palavras em destaque, sujeito e objeto. Ele disse que ambos assumiam uma relação dialética, onde o objeto é sempre desconhecido e está sempre em movimento. Também, depois de alguns questionamentos, falou um pouco sobre metodologia e disse que a metodologia é o método posto em prática. Os dois primeiros textos trouxeram resgate histórico sobre a evolução da ciência e depois da apresentação do professor Amarilho, falou um pouco sobre a teoria do conhecimento. Como se esses primeiros momentos fossem introduzir o que viria a partir desse terceiro texto, as discussões a respeito das teorias no campo de educação matemática. Esse texto foi escrito por Sillerman e English, que falam sobre o Homegrown Theory, que seria a teoria caseira. A professora chegou a questionar como nós havíamos entendido essa teoria caseira, se seria uma teoria global ou uma teoria dentro de cada contexto. Depois ela explicou que seria mais nesse segundo aspecto. O autor ele argumenta que a matemática ela é um artefato sociocultural, portanto ela sofre influências dos meios. Ele, ao longo do texto, vai diferenciar modelos de teorias, onde modelos servem para descrever um determinado fenômeno, enquanto teorias pretendem dar conta de um campo maior. A teoria ela pode ser usada de duas formas, como ferramenta ou objeto. Como ferramenta, ela vai servir para investigar o problema de pesquisa, enquanto como objeto, ela vai servir para investigar a própria teoria e para os avanços da mesma. Nesse ponto, nós discutimos a respeito da possibilidade de usar a teoria tanto como ferramenta quanto como objeto. E aí utilizamos alguns exemplos e vimos que talvez fosse possível, né? Alexander e Wiener vão dizer que o campo de educação matemática tem pegado emprestado a teorias de outros campos, como da filosofia, da sociologia, mas os autores vão argumentar que isso não é um problema, porque a educação matemática, antes de tudo, é educação. E, por si só, ela tem origem na interdisciplinaridade. Por fim, eles questionam por que nós precisamos de teorias. E aí, então, foi um dos questionamentos, inclusive, que a professora trouxe. Eu pensei a respeito, e também a partir da leitura, que as teorias elas servem para que a gente organize a nossa pesquisa e possibilitem a gente saber o que olhar para o nosso objeto de pesquisa, né? Já que ele tem múltiplos ângulos, vamos dizer assim, e nos possibilita diversos olhares, mas que em uma pesquisa nem sempre seria apropriado a depender do que nós buscamos. Então, a teoria ajuda a direcionar esse olhar. Por fim, eu trago uma citação que os autores colocam, não é deles, mas eles colocaram no texto e eu achei bastante pertinente. Teorias e construções são um pouco como óculos. Alguns ajudam você a ver mais claramente o objeto com o qual você está preocupado, enquanto outros apenas fornecem uma imagem embaçada e borrada. Porém, mude o objeto de sua preocupação e o segundo par de óculos pode ser mais útil. Este quarto texto sobre a conexão de teorias em educação matemática de Redfield foi um texto também, a princípio, bastante confuso. Ele vai trazer aspectos sobre a semiosfera, que seria o local onde as teorias em educação matemática estariam inseridas e interagissem entre si a partir de uma metalinguagem. E ele vai problematizar os objetivos, possibilidades, modalidades e limites de haver um network entre teorias. Ele diz que a conexão entre teorias depende da estrutura e do objeto de conexão e que existem fronteiras, metodologias e paradigmas que precisam ser observadas. O esquema de network que eu trouxe nessa imagem aí, ele é desses autores citados, Prediger, Bickner e Arzarello,
acho que é assim que fala, e ele vai falar sobre esse network, né, como se fosse um segmento linear, onde existe a comparação e a constatação entre as teorias, a coordenação e a combinação, a sistematização e a integração da localidade, chegando então a uma possível teoria global, digamos assim. Para Redford, isso não acontece dessa forma linear. Esse network de teorias, ele seria um conjunto dinâmico, onde tem por base os princípios, as metodologias e os questionamentos próprios dessa teoria, e que seguem justamente níveis de conexão a partir desses 3 aspectos mencionados. Esse último texto, acredito que ele foi bem esclarecedor, porque ele vai trazer a ideia do texto anterior de forma exemplificada. Então, o título é o Networking entre Teorias em Educação Matemática. Estou traduzindo, né? Mas seria mais ou menos isso. E aí ele fala um pouco sobre Redford, fala um pouco também sobre a semiosfera ser um local multicultural e desigual de entendimentos, fala sobre as fronteiras, que seria a delimitação entre as teorias e, ao mesmo tempo, a forma de proteger seus núcleos, e também diz que é o local onde acontece a interação entre as culturas das diferentes teorias. Né? E aí, como eu falei, ele menciona o esquema anterior, e aí deu para entender um pouquinho melhor, né? É um esquema linear delimitado entre 2 polos, onde no primeiro polo seria relacionado a ignorar todas as teorias, e no outro polo a possibilidade de relacionar todas as teorias, né? Como se fosse uma teoria global, digamos assim. E aí ela vai dizer que ela não concorda muito sobre esses 2 polos. E então ela inicia falando sobre a abordagem de rede a partir dos 4 exemplos. O projeto REMEF, a interligação entre IDS e AIC, o networking entre SB e IDS e o networking entre SB e IVS. Depois ela vai falar sobre as etapas de networking, a compreensão mútua e a superação das diferenças para integração, onde essas diferenças elas aparecem já na primeira etapa da elaboração desse networking, né? E para finalizar, eu trouxe uma citação desse texto. O encontro com abordagens teóricas também oferece aos participantes a oportunidade de reconhecer semelhanças e diferenças teóricas e indagar em que medida 2 ou mais abordagens são opostas, congruentes, compatíveis, complementares, combináveis e assim por diante. A gente chegou a mencionar na disciplina, né, o porquê, então, fazer esse networking de teorias. Nem sempre vai ser interessante, depende da pesquisa, né? Mas é importante conhecer as diferentes teorias e as possibilidades de entrelaçá-las, né? E nesse processo, nessa tentativa de entrelaçamento de teorias, elas vão ampliando nossa visão também acerca das possibilidades e das suas limitações. Então, acho que todos esses textos, de certa forma, foram guiando para esse texto final e foram dando uma visão diferente a respeito das teorias da educação matemática. Nós passamos por vários exemplos de teorias, né? E fomos desenvolvendo aos poucos essa questão da epistemologia e da importância de compreender o que seria uma teoria e a forma como elas estão montadas, né, a partir de seus paradigmas, metodologias e, enfim, questionamentos também. Então, foi uma disciplina muito enriquecedora. Aqui estão as referências utilizadas, né, dos textos que foram passados pela professora. Por fim,
Gostaria de agradecer a atenção de todos, em especial a professora, por ter aberto esse espaço de diálogo e de partilha de conhecimento.